Você sabia que nem toda alma perdida está condenada? E nem todo espírito errante é mau? Laroie a todos. E no mundo espiritual, existem consciências que não conseguiram seguir adiante. Espíritos presos ao medo, à culpa, à dor, ao apego ao mundo que já não lhes pertence mais. Nem toda alma que vagueia está perdida por maldade. Muitas simplesmente não encontraram a rota de saída. Ficaram presas à dor, ao abandono, à culpa ou a promessas quebradas. E onde a luz não chega com facilidade, existem trabalhadores do invisível, entidades que descem ao silêncio, que limpam o lamento e que carregam, às costas, o que ninguém mais quer carregar. Neste vídeo, você conhecerá 9 dessas forças, almas de trabalho que atuam nas margens do mundo, entre a vida que ficou e o lugar para onde se segue. São guias, guardiões e trabalhadores espirituais que lidam com o que muitos não querem ver. Neste vídeo, você vai conhecer 9 entidades que atuam diretamente no resgate, na guarda ou no encaminhamento de espíritos errantes, compreendendo por que esse trabalho é um dos mais delicados e mais respeitados do plano espiritual. Exu Omulu, o médico das almas feridas. Exu Omulu não é nome de espetáculo. É presença que cheira a terra antiga, a erva seca e a pele que já foi lida pela dor. Ele atua onde a ferida deixou de sangrar para apodrecer. Cemitérios esquecidos, calungas profundas, leitos de hospitais onde o pranto virou rotina e lugares em que a vida humana foi comprimida até perder contorno. As almas que procuram Omulu, ou que ele procura, não são espíritos leves. São consciências marcadas por sofrimento físico extremo, por traumas enraizados e por experiências que trituraram a esperança. Há nelas uma corrupção da ordem vital, não por maldade, mas por acúmulo de dor que acabou por desfigurar o centro da vida. A sua medicina é lenta e precisa. Omulu não cura com juras ou sinais fáceis. Ele trabalha pela remoção cirúrgica do que corrói, pela reorganização dos mínimos tecidos da consciência. Em imagens, parece um curador que primeiro examina, depois pacientemente descerra as camadas necrosadas até alcançar o que é ainda vivo. Sua presença impõe silêncio. Os médiuns que o recebem relatam um peso que não é ameaça, mas responsabilidade, como se toda vaidade tivesse que se ajoelhar. Ele usa a paciência como instrumento e a verdade como lâmina, não promete atalhos. Quando Omulu atua, a casa espiritual precisa se preparar para processos prolongados, para reconstruções internas que passam por renúncias, reparações e constância. É também ele quem faz a ponte entre o fim e o recomeço quando a decomposição já avançou demais, não para abandonar, mas para readaptar. Em suas mãos, o que parecia perdido ganha nova arquitetura. Ritmos reordenados, laços estancados, memórias reorganizadas para que a alma aprenda a habitar novamente a vida. Por isso seu trabalho exige humildade do consulente e da mediunidade. Curar com Omulu significa estar disposto a pagar um preço que não é material, mas existencial, aceitar o silêncio, deixar que a dor seja vista e transformada, e permanecer no processo quando a recompensa tarda. Encontrá-lo não é garantia de consolo imediato. É convite à restauração profunda. Quem sai do contato com Omulu, quando o trabalho foi bem feito, tem algo diferente. Não a ausência da cicatriz, mas sua integração, uma estrutura interna que sustenta a vida onde antes havia ruína. Exu do Lodo, o guardião das profundezas da consciência. Exu do Lodo atua onde poucos têm coragem de pisar. Seu domínio não é apenas o brejo físico, a lama espessa ou os lugares onde a água estagnada guarda silêncio pesado. Seu verdadeiro território é o fundo da consciência humana, onde pensamentos rejeitados, culpas antigas e emoções negadas se acumulam como sedimentos. As almas que chegam até ele, ou que são conduzidas à sua presença, geralmente já perderam a forma clara de si mesmas. Não estão apenas perdidas, estão afundadas. São espíritos que se deixaram soterrar por escolhas não enfrentadas, por vícios emocionais, por pactos inconscientes com medo, a vergonha ou autossabotagem. Diferente de Exus que trabalham abrindo caminhos visíveis, Exu do Lodo começa parando o movimento. Ele não empurra, não arrasta, não acelera. Sua primeira ação é impedir que a alma afunde mais. Sua energia é densa, silenciosa e firme, como a própria lama que sustenta o peso do corpo quando este já não consegue nadar.
Muitos confundem essa força com estagnação, mas ela é contenção. Exu do Lodo sustenta aquilo que já deveria ter se dissolvido, para que ainda haja chance de reorganização. Ele impede que a alma se perca completamente no esquecimento de si. Seu trabalho é profundamente psicológico e espiritual. Ele obriga a consciência a encarar o que foi empurrado para baixo: ressentimentos, fracassos, desejos negados, dores mal resolvidas. Não há limpeza superficial com ele. O processo é lento porque exige que cada camada seja reconhecida antes de ser removida. Em mediunidade, sua presença pesa o ambiente, baixa o tom das emoções, corta o excesso de palavras. Ele ensina que a verdadeira transformação não acontece na luz direta, mas no reconhecimento do que ainda está sujo. Só depois disso a purificação é possível. Exu do Lodo também é o responsável por resgatar espíritos que se prenderam às zonas de culpa e autopunição após a morte. Almas que acreditam que não merecem seguir, que se agarram ao erro como identidade, encontram nele não julgamento, mas sustentação. Ele não absolve, ele reorganiza. Ensina que até a lama tem função: nutrir, sustentar, preparar o solo para algo novo. Quando o trabalho se completa, a alma não sai limpa no sentido ingênuo, sai estruturada, consciente e capaz de subir sem negar o que foi vivido. Encontrar Exu do Lodo é aceitar descer sem se perder. É entender que nem toda sujeira é condenação e que, às vezes, o fundo é o único lugar onde a reconstrução começa. Rosa Caveira, a pombagira da transformação pelo limite. Rosa Caveira atua onde o medo paralisa e a dor ameaça apagar o desejo de existir. Seu domínio não é apenas o cemitério físico, as velas acesas na madrugada ou os cruzeiros silenciosos. Seu verdadeiro território é o ponto exato onde a alma encara a própria finitude. Ela trabalha com espíritos que perderam o sentido da vida, que se deixaram consumir por perdas irreparáveis, traumas profundos ou relações que drenaram completamente sua identidade. São almas que não sabem mais se querem seguir ou desaparecer. Diferente da imagem distorcida que muitos fazem, Rosa Caveira não se alimenta da morte. Ela governa o limite entre o fim e a continuação. Sua presença é firme, direta e absolutamente honesta. Ela não promete conforto imediato nem suaviza verdades. Quando chega, retira ilusões, desmonta autoenganos e expõe a ferida sem anestesia. Mas não para punir, para libertar. Rosa Caveira entende que só quem encara a própria queda é capaz de se reerguer com consciência. Seu trabalho com espíritos perdidos acontece nos campos da identidade destruída. Ela recolhe aqueles que se definiram apenas pela dor, pelo abandono ou pelo fracasso, e os conduz a um processo profundo de reconstrução interna. Em vez de apagar o passado, ela o transforma em base. Cada erro vira aprendizado. Cada perda, força. Cada medo, maturidade. Sua transformação não é suave, mas é definitiva. Quem atravessa seu campo não volta a ser o que era, volta mais inteiro. Na mediunidade, Rosa Caveira atua cortando laços emocionais doentios, dependências espirituais e pactos feitos por carência. Ela ensina que amor sem respeito vira prisão, que devoção sem consciência vira submissão. Sua energia devolve o poder pessoal a quem se perdeu tentando agradar, salvar ou se anular pelo outro. Por isso, muitos a temem. Ela não aceita vitimismo nem mentira emocional. Com espíritos errantes, Rosa Caveira é guia e sentinela. Ela conduz aqueles que morreram presos a paixões obsessivas, culpas amorosas ou sentimentos de vingança. Mostra que a morte não apaga emoções mal resolvidas, apenas as amplifica. Seu papel é fazer com que a alma compreenda que só há descanso quando há verdade. Ao aceitar o limite, o espírito encontra o recomeço. Rosa Caveira ensina que transformação não é esquecer quem se foi, mas renascer com tudo o que se aprendeu. Ela é o lembrete de que até no campo da morte existe possibilidade de escolha, e que atravessar o limite é, muitas vezes, o único caminho para a liberdade. Pombagira das almas, a acolhedora dos que não conseguem partir. A pombagira das almas atua onde o adeus não aconteceu. Seu campo é o limiar entre a permanência e a libertação, o espaço invisível onde espíritos se agarram à vida por medo, culpa, saudade ou promessas não cumpridas. Ela caminha entre túmulos,
cruzeiros e estradas espirituais com uma presença serena e profunda, capaz de silenciar o desespero sem apagar a memória. Sua missão não é arrancar ninguém à força do que ficou para trás, mas ensinar que partir também pode ser um gesto de amor. Muitos dos espíritos que ela acolhe não são maus, nem rebeldes, são cansados. São mães que não conseguiram se despedir, amantes presos a juramentos, pessoas que morreram abruptamente e não entenderam o que aconteceu. A pombagira das almas reconhece essa dor sem julgamento. Ela se aproxima com firmeza e respeito, oferecendo abrigo energético para que a alma descanse antes de seguir. Onde há confusão, ela traz clareza. Onde há apego, ela ensina o desapego como cuidado. Seu trabalho é profundamente compassivo, mas nunca permissivo. Ela não permite que a dor se transforme em prisão eterna. Com palavras diretas e presença magnética, conduz o espírito a encarar a verdade do desencarne, mostrando que o amor verdadeiro não exige estagnação. Muitas vezes, sua atuação envolve desfazer vínculos emocionais que mantêm os mortos presos aos vivos, laços alimentados por culpa, promessas ou rituais feitos sem consciência. Ela corta com delicadeza, para que ninguém sangrando continue sangrando do outro lado. Na mediunidade, a pombagira das almas atua como guardiã do acolhimento responsável. Ela protege médiuns sensíveis que lidam com desencarnados em sofrimento, ensinando limites e discernimento. Sua energia evita que o médium absorva dores que não lhe pertencem, ao mesmo tempo em que amplia a capacidade de escuta e condução. É ela quem lembra que ajudar não é carregar, é orientar com firmeza e soltar no tempo certo. Com os espíritos errantes, sua presença costuma marcar o início do descanso. Ela conduz muitos deles a campos de transição, onde podem reorganizar suas emoções antes de seguir para planos mais elevados. Não há pressa, mas há direção. A pombagira das almas ensina que ninguém fica para trás quando encontra coragem para partir. Ela é o colo que não prende, a mão que solta com amor. A prova de que acolher também é ensinar a seguir em frente, e que até quem não consegue partir merece cuidado, dignidade e um caminho de volta à luz. Maria Farrapo, a mãe das ruínas e dos descartados. Maria Farrapo atua onde tudo parece perdido. Seu domínio são os escombros, físicos e espirituais, deixados por vidas quebradas, escolhas erradas e dores acumuladas. Ela caminha entre o que foi abandonado, ignorado ou jogado fora, recolhendo aquilo que o mundo decidiu não enxergar. Espíritos esquecidos, rejeitados, humilhados em vida ou mortos sem dignidade encontram nela uma presença firme, que não promete ilusões, mas oferece sustento para recomeçar. Sua energia carrega o peso da terra ferida. Maria Farrapo não trabalha com pressa nem com discursos suaves. Ela observa, avalia e acolhe com uma firmeza silenciosa. Os espíritos que se aproximam dela costumam estar fragmentados, cheios de raiva, vergonha ou culpa, incapazes de se reconhecerem como algo além do próprio fracasso. Maria Farrapo não nega essas dores. Pelo contrário, ela ensina que reconhecer a ruína é o primeiro passo para reconstruir algo verdadeiro. Diferente de entidades que conduzem diretamente à luz, Maria Farrapo atua no estágio anterior, o da recomposição. Ela junta os pedaços do que foi quebrado, reorganiza emoções, memórias e identidades. Muitos espíritos que passaram por sua guarda estavam presos a vícios, violência, miséria extrema ou abandono social. Outros carregavam a marca do desprezo, morreram invisíveis, sem despedidas, sem reconhecimento. Maria Farrapo devolve a eles algo essencial: existência. No plano mediúnico, sua atuação é profunda e exigente. Ela se aproxima de médiuns que conhecem a dor do chão, que não se assustam com o cheiro do abandono espiritual. Sua presença pede maturidade, pois trabalhar com Maria Farrapo é lidar com realidades duras, sem romantização. Ela ensina que caridade não é pena, e sim estrutura. Que ajudar não é salvar, mas sustentar enquanto o outro aprende a se levantar. Maria Farrapo também atua cortando vínculos de autodestruição. Espíritos que se agarram ao próprio sofrimento encontram nela uma força que não permite vitimização eterna. Com palavras secas e gestos precisos, ela mostra que a ruína não define o fim da história, apenas revela o que precisa ser reconstruído desde a base.
Ela é a mãe que recolhe os restos e ensina a reerguer, a guardiã dos descartados. A prova de que até dos escombros pode nascer caminho, desde que alguém esteja disposto a olhar para o chão, pegar os pedaços e começar de novo. Exu do Brejo, o mediador das águas estagnadas. Exu do Brejo atua onde o movimento cessou. Seu território espiritual não é o rio que corre livre nem o mar profundo que tudo transforma, mas as águas paradas, densas, turvas, cheias de resíduos emocionais e espirituais. É nesses locais que espíritos perdidos permanecem presos, não por violência direta, mas por acomodação, confusão e apego ao que já deveria ter sido deixado para trás. As águas estagnadas simbolizam estados da alma onde nada avança e nada se dissolve por completo. Espíritos que atuam sob a influência de Exu do Brejo costumam estar presos a pensamentos repetitivos, culpas não resolvidas, mágoas antigas ou promessas feitas e nunca cumpridas. Eles não estão em sofrimento extremo, mas vivem numa suspensão eterna, nem vivos, nem plenamente mortos. Exu do Brejo surge justamente para romper esse estado. Sua atuação é silenciosa e estratégica. Ele não empurra, não arrasta, não impõe. Exu do Brejo provoca o desconforto necessário para que o espírito perceba que permanecer ali também é uma forma de dor. Ele cria pequenas rupturas, mexe no lodo, agita o fundo, faz subir aquilo que foi enterrado emocionalmente. O processo pode ser lento, mas é profundo e definitivo. Diferente de entidades que trabalham com choque ou impacto, Exu do Brejo atua no limiar da consciência. Ele ensina que estagnação também é escolha, e que toda escolha tem consequência. Muitos espíritos sob sua mediação ainda acreditam que estão descansando, quando na verdade estão evitando o enfrentamento necessário para seguir adiante. Exu do Brejo revela essa verdade sem agressividade, mas sem permitir fuga. No trabalho mediúnico, sua energia exige firmeza emocional. Ele se manifesta em ambientes onde a confusão espiritual prolongada, laços mal resolvidos entre vivos e mortos, ou quando uma casa espiritual lida com casos de obsessão silenciosa, aquelas que não se apresentam com ataques, mas com drenagem lenta de energia e vontade. Sua presença limpa sem pressa, mas sem falhas. Exu do Brejo também atua como mediador entre mundos. Ele conhece as passagens ocultas, os caminhos estreitos que ligam planos densos aos planos de reorganização espiritual. Por isso, é frequentemente associado à transição de espíritos que precisam primeiro aprender a se mover antes de serem conduzidos à luz. Ele não promete clareza imediata. Promete movimento. E para espíritos perdidos, mover-se novamente é o primeiro sinal de que ainda há caminho. Exu Morcego, o guia da noite e do segredo. Exu Morcego atua onde quase ninguém ousa enxergar. Seu domínio é a noite profunda, os espaços ocultos da consciência, os corredores invisíveis entre o medo e a verdade. Ele guia espíritos que se perderam não por ignorância, mas por terem visto demais, sentido demais, vivido experiências que os afastaram da luz comum. Espíritos que se escondem, não por maldade, mas por receio de encarar o que se tornaram. Assim como o animal que lhe dá nome, Exu Morcego não depende da visão direta. Ele se orienta pelo eco, pela vibração, pelo que não é dito. Atua nos bastidores do plano espiritual, conduzindo almas que aprenderam a sobreviver na escuridão, mas esqueceram como caminhar para fora dela. Esses espíritos costumam estar ligados a segredos, pactos rompidos, promessas ocultas e emoções reprimidas que nunca vieram à tona. Exu Morcego não força revelações. Ele espera, observa, testa o ambiente. Sua aproximação é sutil, quase imperceptível, porque sabe que o medo se alimenta do choque. Em vez disso, ele conduz o espírito a reconhecer sua própria sombra, a entender que o escuro não é um inimigo, é apenas um lugar de passagem. Seu trabalho não é arrancar verdades, mas ensinar a escutá-las quando surgem. Sua atuação é fundamental com espíritos que desenvolveram resistência à luz direta. Muitos deles se retraem quando expostos a rituais de elevação tradicionais, sentindo-se atacados ou julgados. Exu Morcego cria um campo de segurança na penumbra, permitindo que o espírito se reoriente no próprio ritmo, reaprendendo a confiar no movimento, no som, na intenção. No campo mediúnico,
Exu Morcego aparece em trabalhos que envolvem segredos familiares, obsessões silenciosas, traumas ocultos e pactos antigos ainda ativos no inconsciente coletivo. Ele ajuda a desatar nós que não se rompem com confronto, apenas com compreensão. Sua energia não expõe, revela quando é o momento certo. Também atua como protetor dos limiares, portas entre planos, estados de consciência alterados, momentos de transição em que o espírito pode se perder novamente se não houver vigilância. Exu Morcego guarda esses pontos com atenção constante, garantindo que o caminho siga aberto, mas protegido. Ele ensina que nem toda escuridão é perdição. Algumas são abrigo temporário. Outras, lições não concluídas. E somente quem aprende a se orientar no escuro pode, de fato, caminhar sem medo quando a luz retorna. Pombagira 7 gargalhadas, a libertadora pelo riso. Pombagira 7 gargalhadas atua onde a dor se cristalizou em silêncio e onde o sofrimento se tornou tão pesado que o espírito já não consegue mais chorar. Sua presença é marcada por uma força desconcertante, o riso. Não um riso vazio ou debochado, mas um riso profundo, ritualístico, que rompe amarras invisíveis e devolve movimento à alma que ficou presa em traumas, culpas e vergonhas não resolvidas. Ela trabalha especialmente com espíritos perdidos que se fixaram em emoções reprimidas, em histórias mal contadas, em relações interrompidas sem despedida. Muitos desses espíritos não se reconhecem mais como seres em evolução, veem-se apenas como restos emocionais, fragmentos de quem foram. As 7 gargalhadas entra nesse campo denso não para confrontar diretamente a dor, mas para desmontá-la por dentro. O riso que ela carrega não nega o sofrimento. Pelo contrário, ele o atravessa. Ao rir, ela revela o absurdo do peso carregado por tanto tempo, mostra ao espírito que a culpa que o prende já não faz sentido, que a vergonha que o paralisa não é eterna. Cada gargalhada é uma quebra de padrão, uma rachadura na rigidez emocional que mantinha o espírito aprisionado. Pombagira 7 gargalhadas atua muito em processos de libertação ligados à repressão afetiva, moral ou sexual. Espíritos que foram silenciados em vida, que não puderam amar, escolher ou se expressar livremente, encontram nela uma força que devolve espontaneidade e identidade. Seu trabalho é devolver ao espírito o direito de existir sem pedir desculpas por ser quem é. No campo espiritual, ela também atua junto a obsessões emocionais profundas, onde o apego se confunde com amor e o sofrimento vira hábito. Sua presença rompe ciclos de dependência energética, tanto em espíritos desencarnados quanto em encarnados que se ligam a eles por culpa, saudade ou carência. Ela ensina que amar não é sofrer, e que apego não é prova de sentimento verdadeiro. Nos trabalhos mediúnicos, sua manifestação costuma causar estranhamento inicial. Muitos não compreendem como o riso pode coexistir com dor. Mas é justamente aí que mora sua força. Ela mostra que a libertação não precisa ser pesada, nem dramática. Às vezes, a alma só precisa lembrar que ainda pode rir, e, ao rir, respirar novamente. Pombagira 7 gargalhadas ensina que a leveza também é um ato espiritual. Que rir é uma forma de quebrar correntes. E que nenhuma alma está tão perdida que não possa reencontrar o caminho através da alegria que um dia lhe foi negada. Rainha do Inferno, a soberana das passagens finais. A Rainha do Inferno atua nos limites mais extremos da jornada espiritual, onde poucas entidades têm permissão para pisar. Seu domínio não é um inferno popularizado pelo medo ou pela punição eterna, mas sim os planos de confinamento espiritual, regiões densas onde espíritos profundamente desequilibrados permanecem retidos até que estejam prontos para seguir adiante. Ela governa as passagens finais, os pontos de ruptura entre estagnação absoluta e a possibilidade de transformação. Essa entidade trabalha com espíritos que não apenas se perderam, mas romperam completamente o vínculo com a própria consciência. Almas marcadas por ódio extremo, crimes espirituais, pactos inconsequentes ou uso destrutivo da própria vontade. Espíritos que rejeitaram ajuda repetidas vezes, que já não respondem à compaixão, ao diálogo ou à dor alheia. Onde outras entidades não conseguem mais alcançar, a Rainha do Inferno se faz presente. Sua energia é severa, firme e implacável, mas não cruel. Ela não pune por prazer, nem se alimenta do sofrimento. Seu papel é conter,
organizar e impedir que o caos transborde. Ela mantém esses espíritos isolados para que não continuem a ferir outros, nem a si mesmos, até que possam ser novamente despertados para a responsabilidade espiritual. A rainha do inferno representa a última fronteira antes da dissolução total da identidade espiritual. É ali que o espírito encara a própria sombra sem ilusões, sem máscaras, sem justificativas. Não há negociação, nem barganha. Apenas verdade. E para muitos, essa verdade é tão insuportável que o confinamento se torna necessário como forma de proteção coletiva e individual. Nos trabalhos espirituais, sua atuação é rara e extremamente controlada. Ela surge quando a necessidade de encerrar ciclos perigosos, romper pactos antigos, neutralizar forças que já ultrapassaram qualquer limite de convivência energética. Sua presença é sentida como um silêncio pesado, uma sensação de autoridade absoluta, como se o próprio espaço se curvasse diante dela. Apesar do nome que carrega, a rainha do inferno não governa a perdição eterna. Ela governa o tempo de pausa, o tempo de suspensão, o intervalo necessário para que até as almas mais endurecidas não se percam para sempre. Seu trabalho não é salvar imediatamente, é impedir a destruição definitiva. Ela ensina uma verdade dura, porém essencial: nem toda libertação é suave, nem todo resgate é imediato. Algumas almas precisam primeiro parar, serem contidas, silenciadas e confrontadas com o que se tornaram. Só depois disso, a passagem pode ser aberta. A rainha do inferno é a guardiã desse limiar, a soberana que fecha portas quando preciso, para que, um dia, outra possa ser aberta. Essas entidades caminham onde poucos ousam chegar. Atuam nos limites da dor, da confusão e do esquecimento, onde a luz ainda não conseguiu se firmar. Seu trabalho não é fácil, nem confortável, é necessário. Elas lidam com espíritos que se perderam de si mesmos, que romperam laços, que carregam culpas profundas ou que simplesmente não conseguem mais encontrar o caminho sozinhos. Cada uma, à sua maneira, cumpre uma função essencial no equilíbrio espiritual: acolher, conter, confrontar, silenciar, orientar ou libertar. Não trabalham para agradar, nem para satisfazer curiosidade humana. Trabalham para impedir que o caos se espalhe, para preservar o pouco de consciência que ainda resta e para preparar, quando possível, o retorno à jornada da evolução. Compreender essas entidades é entender que o mundo espiritual não se move apenas pela luz suave, mas também pela firmeza, pelo limite e pela responsabilidade. Onde a fé comum não alcança, elas sustentam. Onde o abandono parece definitivo, elas permanecem. E é nesse silêncio profundo, entre a queda e a possibilidade de recomeço, que essas forças continuam trabalhando, invisíveis, incansáveis e absolutamente necessárias. Se você gostou, curta, compartilhe e comente aqui embaixo se você trabalha com alguma dessas entidades, tão importantes para o mundo espiritual.